Brasil, os acidentes de trânsito provocaram, em 2002, a morte de mais de 32 mil pessoas nas ruas e estradas, segundo dados da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Confira agora a entrevista com o médico perito do Detran e saiba como a saúde no trânsito é imprescindível. Hoje eu converso com o Dr. Lúcio Prado Dias, médico perito do Detran, e nós vamos falar sobre a saúde no trânsito. Dr. Lúcio, a medicina de tráfego é uma especialidade médica. Qual a função e atuação dessa especialidade? A medicina de tráfego é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e faz parte do Conselho de Especialidades da Associação Médica Brasileira. Na verdade, ela visa congregar todos os médicos especialistas nessa especialidade, no sentido de desencadear uma série de ações, providências, habilitações, capacitação para médico-perito e colaborar com o poder público nas políticas de prevenção de acidentes. É uma especialidade de franca ascensão e evolução e, na verdade, ela vem contribuindo muito para a melhoria das condições do trânsito e da prevenção de acidentes, naturalmente tornando as pessoas mais capacitadas para poder fazer a condução de veículos. Doutor Lúcio, que tipos de ações de prevenção são desenvolvidas dentro dessa medicina de tráfego? Fundamentalmente, hoje, como qualquer especialidade médica, a área de prevenção ela está em primeiro lugar. Seria bem mais efetivo se você pudesse desenvolver ações de prevenção para evitar que se chegue a um estado onde você precise uma intervenção da medicina. Então, da parte do trânsito não poderia ser diferente, até pelo contrário, seria uma das especialidades que tem a maior capacidade de desenvolver ações preventivas, como a utilização correta do cinto de segurança, como transportar crianças no veículo, crianças pequenas, em veículos, as pessoas que dirigem motocicletas também, os cuidados que deve ter, o uso do capacete, a questão da condução por pessoas idosas, gestantes, portadores de algum tipo de doença que possa comprometer também a sua capacidade de dirigir. Enfim, a própria Associação Brasileira de Medicina do Tráfego tem desenvolvido muitas campanhas no sentido de campanhas preventivas, para que minimize os acidentes e os efeitos dos acidentes. Que doenças impedem uma pessoa de dirigir? De um modo geral, nenhuma doença, desde que devidamente controlada, é fator impeditivo para a pessoa dirigir, Não só a doença, como também a idade. Então, doenças como a epilepsia, hipertensão arterial, diabetes, são doenças que exigem controles, que as pessoas têm que estar devidamente controladas para que possam fazer uso da condução. Naturalmente que a questão da idade, por exemplo, não há uma idade limite para a pessoa poder dirigir. Só pode dirigir a idade que não há, assim, no Código de Trânsito, qualquer impedimento em função da idade. Claro que em função da diminuição dos reflexos, decorrente de uma maior idade, você pode também colocar algumas observações. O próprio Código de Trânsito já prevê que pessoas acima de 65 anos, o prazo de validade da carteira é diminuído para 3 anos, diferente da maioria das pessoas, que é de 5 anos. Mas você pode ter alguns tipos de observações ou restrições para a pessoa idosa, como não dirigir em rodovias, ou não dirigir à noite, por exemplo, em função do ofuscamento. A própria perda do reflexo pode trazer algumas dificuldades, mas não há nenhum impedimento para a pessoa dirigir em função da sua idade. Basta os seus parâmetros clínicos estarem dentro dos limites colocados para o exame clínico que é feito, as exigências do exame clínico, que a pessoa pode dirigir sem maiores problemas. Então quer dizer que não existe uma idade limite para aposentar a carteira, por exemplo? Não existe nenhuma restrição em função da idade. Naturalmente que vai depender apenas do seu estado físico, seu estado físico e mental. Se atender às necessidades, às exigências de nível de pressão controlados, todos os testes normais, a visão atendendo aos limites preconizados pela tabela de Snellen, que é aquela tabela que é feita a leitura da acuidade visual, não há nenhum problema, evidentemente, para a pessoa idosa dirigir. Doutor Lúcio, o que fazer para amenizar, para melhorar a questão do estresse no trânsito? Na verdade, essa é uma pergunta difícil de responder, porque nós temos condições realmente complicadas
Mas, veja bem, dirigindo não tem outra coisa, é atenção, atenção, atenção e atenção permanente. Não desviar a atenção, não usar o aparelho celular de maneira nenhuma. Está provado que o uso do celular é um fator extremamente perigoso para o acidente de trânsito, não só pelo fato de você ligar o aparelho, não. O maior número de acidentes ocorre quando a pessoa está falando já, quer dizer, a pessoa talvez se concentra ligando, mas no momento que está falando ele perde a concentração. Então, isso é um fator altamente estressante, você dirigir e ao mesmo tempo estar falando no celular, mesmo com viva voz, porque você está distraindo a sua atenção no trânsito. Agora, quando o momento o trânsito engarrafou um pouquinho, também não adianta, né? Tem que fechar o vidro do carro ali, botar uma musicazinha, dar uma relaxada, né? Não precisa, não cola, normalmente você fica sempre bem colado no fundo, dá uma distância para evitar uma eventualidade. Na verdade, você vai ter que procurar caminhos assim que possa... E sair de casa também assim, com o espírito desarmado, né? De não ir, como já disse anteriormente, transformar também seu carro numa arma. Não adianta, você vai chegar do mesmo jeito. Se você vai com 60 km, se você seguir, sempre se acostumar a fazer 60 km, você já diminui o estresse dos pardais lá. De ter que diminuir antes do pardal. É um problema sério, né? Não adianta, você tem que já manter a sua velocidade padrão. É uma forma também de tornar menos estressante o fato de conduzir um carro. Doutor Lúcio, muito obrigada pelas informações. Eu agradeço.